Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde chuvosa aqui em São Paulo. Você que está aí em outro local não tem ideia do vendaval que está por aqui, mas a gente está muito feliz. Minha entrevistada chegou, está aqui comigo, a gente vai fazer um programa super bonito e interessante para vocês. Estou recebendo aqui a Patrícia Vale, bem-vinda. Muito prazer, Samira. Muito prazer feliz é meu. de estar aqui. Como a gente estava falando ontem, assim, falamos ontem e acabei de falar agora aqui live no meu telefone, tá aqui, né, numa rádio que tem esse serviço de trazer informação de tanto poder, de tanta transformação para as pessoas, no mínimo a gente assim, tem que agradecer de verdade, e estar aqui para mim é uma oportunidade maravilhosa. Que bom! De conhecer realmente pessoas que levam a sério esse autoconhecimento, esse poder de transformação. E eu acho que nunca antes, assim, a gente precisou tanto, né, de ter acesso a essas informações que são tão relevantes, sempre estiveram disponíveis, mas nem tanto, mas agora não tem nem como dar desculpa, né, Samira? Gente, eu vou pegar essa fala da Patrícia, vou fazer um recorte e vou mandar para todo mundo, que às vezes fica negando vir aqui, né? Não, venham. Que a gente precisa falar, a gente precisa divulgar, a gente precisa orientar, porque uma frase desperta. Sim, e assim, eu sou terapeuta transpessoal, eu tenho um histórico, né, pela idade, inclusive, né, a gente está trabalhando nisso. Tem idade nenhuma, hein? Não, eu não sou nova, mas já comecei cedo, bom. né? Mas assim, existem muitas formas de a gente penetrar no desconhecido e não precisa necessariamente ser de uma forma dolorosa. Hoje, a gente não tem mais desculpa de dizer não quero, não existe. O amor, ele vence barreiras e nada melhor do que a gente ter uma outra pessoa ao nosso lado que nos dê a mão e fale assim, olha, vou mostrar o que existe de disponibilidade, né, de possibilidades aqui. Então, eu acho que todo mundo passa por situações muito difíceis. A gente teve aí uma pandemia que nos deu a oportunidade de mudar ou não, né? Muita gente pegou essa oportunidade e falou assim, olha, eu vou para esse lado do desconhecido, eu vou me autoconhecer, eu vou embarcar nessa nova jornada. Outras pessoas se recusam ainda a ver. Verdade. Mas a gente aqui faz esse apelo. Experimentem, né? Porque o que não falta hoje são profissionais gabaritados. E eu acho assim, você como uma comunicadora que tem esse poder de estar numa rádio e de conhecer tanta gente profissional que tem conhecimento, procurem a Samira, escrevam aqui para a rádio, né? Escrevam para a rádio, peçam ajuda, porque tem muita gente séria trabalhando, né? Com certeza muita gente séria. O terapeuta transpessoal, na verdade, quando eu penso neste termo, neste profissional, eu estou buscando que tipo de tratamento? Bom, a transpessoalidade leva em consideração não apenas o mundo, porque assim, vamos lá, quando a gente faz uma terapia verbal, eu vou contar a história que eu acredito para aquela pessoa que supostamente está ali para me ajudar. Mas precisa existir uma entrega. E todos nós temos esse processo de, bom, se eu falar isso, vão me julgar. Então, muitas vezes a gente tratar aquele paciente, né, que não está doente, ele tem uma percepção errônea de tudo aquilo, daquela história que ele viveu até aquele dia de hoje, né? Então, quando a gente, por exemplo, acessa uma informação através do corpo, ela é muito mais verdadeira do que aquela que eu falo, porque eu acredito piamente naquela história. Então, quando eu começo a mapear o corpo através de informações que não são codificadas ou decodificadas pelo meu julgamento, eu tenho uma informação muito mais real daquilo que aconteceu na história daquela pessoa. Por exemplo, eu trabalho com uma das técnicas que é o EFT, que chama Emotional Freedom Technique, que eu vou acessar através de pontos de acupuntura, ou seja, uma coisa muito delicada. Eu não preciso necessariamente perguntar para aquela pessoa qual é o problema. Né? Às vezes, eu sempre tenho dor de cabeça. Então, através dessa informação, eu vou acessar campos energéticos onde aquela informação está ali colocada, que vai bloquear uma série de comportamentos, saúde, de fluxo energético, que eu desbloqueando, eu acabo, e isso vai depender de um bom profissional, desbloqueando informações que estão presas naquele campo, naquele corpo físico, inclusive,
que vão trazer benefícios absurdos. Então, o transpessoal, ele tem a capacidade de ir muito mais além do que aquela história que aquela pessoa conta e acredita piamente, sendo a única forma de viver. Então, eu não vou só falar. Vou ter à minha disposição outras técnicas que vão trabalhar com todo o meu energético, meu psicológico. E assim, por exemplo, o tarô é uma técnica transpessoal, que ela vai muito além daquilo que eu acredito da matéria. Terapêutico puro. Puro. Então, assim, hoje existem muitas ferramentas. Então, assim, eu falo, gente, não tem desculpa. Não. Se não é pela dor, vai pelo amor, vai pela curiosidade. Se entrega, né? Porque, assim... Não precisa esperar a dor para poder ir buscar um auxílio. E a gente está aqui hoje para falar de despertar da consciência. Sim, com certeza. Né? Que é o grande chamado, é o grande barato da vida, é a gente se autodescobrir, né? E muitas vezes, né? Acho que na grande maioria das vezes, a nossa vida aqui na Terra é reflexo de tudo aquilo que eu acredito, de uma história de mapeamento de DNA. Enfim, a gente pode ir por vários caminhos para construir essa história de vida de uma pessoa, né? Só na constelação familiar você vai trabalhar com quantos ancestrais que vieram antes de nós e que a gente precisa honrá-los. Óbvio. Né? Então, assim, quando a gente posiciona as pessoas nos seus devidos lugares, entende o nosso papel, isso já traz um fluxo muito bacana. E nessa história minha, né, de me tornar uma terapeuta transpessoal, eu sempre trabalhei em centro espírita, eu sempre tive essa necessidade, esse chamado de olhar para as pessoas, olho no olho, e falar assim, como é que eu posso servir? Como é que eu posso estar aqui te ajudando? Essa troca de energia, essa fé, tudo isso junto e misturado, que faz a gente ser quem a gente é hoje. Sempre abrindo espaço para melhoria. Sempre. Existem infinitas possibilidades e a gente tem que dar essa chance para nós. Quando eu falo de todo esse processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, de acessar a quinta dimensão, a gente está sempre voltado ao público mais adulto, mais formado, ou eu também acesso crianças e adolescentes? Vamos lá. Hoje, ainda, para a criança, a gente não tem tanto recurso. E lembrando que, assim, as crianças, elas têm uma facilidade muito maior de acessar, né, o transpessoal, porque não tem julgamento. Quem coloca julgamento são os próprios pais, que bloqueiam muito a mediunidade de uma criança, como aconteceu comigo. Eu, logo cedo, eu tinha uma premonição, né, uma mediunidade muito forte e esquizofrênica, tá maluca, tá isso, aquilo, outro. Então foi muito difícil o meu início nessa jornada diferente, vamos dizer assim. Só você, na sua família, Só eu. Tinha essa sensação? Minha mãe também, mas ela não tinha medo. Irmãos não? Irmãos não. Okay. Não, muito pelo contrário, era motivo de chacota, né? Porque assim, ela é maluca, ela é isso, a aquilo, diferentona. outro. Total. Até hoje eles brincam comigo. Lá vai você. E eu falo, lá vou eu. Rapazes. Lá vou eu. Só que é engraçado, né? Porque quando o bicho pega, as pessoas procuram naturalmente o diferente, porque alguém tem que dar um jeito. E quem dá jeito somos nós. E existem ferramentas maravilhosas de autoconhecimento que realmente despertam esse nosso poder divino que existe entre nós. Isso é bíblico, né? Isso está aí há milênios. Óbvio. Essa sabedoria, que é nossa, é celular, é mitocôndria. Então, né, assim, as pessoas falam, mas isso é muito místico. Eu falei, não, vamos para a ciência, porque hoje, graças a Deus, através da ciência, você também consegue explicar, né? Para quem, uma das pessoas que eu posso indicar é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Opa. Que é um livro antigo, eu tive a honra de conhecê-lo, de conversar com ele, e ele é ciência pura. Então, não tem mais desculpa de dizer que isso é só de gente esotérica. Não. É tudo é dentro de universidades. Sim. São vários estudos. Não só o Bruce, mas o Joe Dispenza. Sim. Len McTaggart, Deepak Chopra. Sim, a gente tem um arsenal de pessoas sérias, comprometidas em decodificar todos esses acontecimentos que a gente está aí para mostrar através da história. O que é isso? E o que a gente pode fazer com isso? Porque muitas situações nos tocam profundamente. Sim. E outras ficam ali,
de ladinho e não nos afetam. Essa questão, até você falou da pandemia, pandemia afetou muito mais alguns do que outros. Sim. Né? Quando a gente olha para isso, existe todo um trabalho energético também em volta destas pessoas. Sim, né? Samira, e hoje, eu falo assim, até pelos anos de experiência que eu tenho em atendimento, eu atendo em clínica, atendo em Salvador, porque hoje eu moro em Salvador. Ela está passeando eu aqui, eu sou uma paulistana que mora na Bahia, mas eu sempre venho para cá porque eu amo minha terra. E assim, hoje a gente está vendo de fato o que aconteceu durante a pandemia. Qual que é a sua leitura? Os resultados, muito trauma, né? Um nível de ansiedade absurdo, um nível de desrespeito ao próximo absurdo. Então, assim, eu primeiro. Muitas pessoas entenderam a mensagem, mas uma outra grande parte não é que não entendeu, mas a sua sombra veio à tona, né? Então, está havendo um desequilíbrio emocional muito grande das pessoas. E esse é um momento mágico para você se entregar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Porque muitos de nós, né, pelo fato de, quem faz terapia é maluco, eu escuto isso até hoje. Não, eu preciso de terapia, imagina, eu não sou louco. Então, terapia não é para isso, terapia é autoconhecimento. E se você não quiser fazer terapia, vai por curiosidade usar, por exemplo, né, quando eu fazia isso como adolescente, vamos ler tarô. Tarô é uma ferramenta transpessoal maravilhosa, de grandes revelações do inconsciente. Então, assim, telefona para mim, me escreve, porque eu tenho o maior prazer de ajudar. Você sabe que durante a pandemia, eu comecei a fazer umas lives, eu não sabia nem mexer no Instagram, pra você ter uma ideia. E eu fui convidada por uma pessoa, pelo Gominho, que falou assim, Paty, essas coisas aí que você faz, de mapa astral, de tarô, disso, daquilo outro, esses negócios que você faz aí, você poderia explicar ao vivo? E eu falei, sim, mas eu não sei nem entrar no Instagram. Como é que entra? Ele falou, bom, durante quase 2 anos, Samira, nós fizemos lives de segunda-feira às 6 da manhã. E aí você fala assim, 6 da manhã de segunda-feira, tinha muita gente que não tinha ido dormir de tanta ansiedade, de não saber se ia acordar vivo no dia seguinte. E isso repercutiu de uma forma maravilhosa. Então, eu sou daquela pessoa assim, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Qual é a disponibilidade que você tem para estender a mão? E isso repercute coletivamente. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, isso vai repercutir para todos nós. Com certeza. Então, se você não sabe o que fazer, pergunta, se interessa, porque hoje tem muita coisa bacana. Escuta a rádio, que tem uma programação sensacional. Não interessa onde você esteja. Siga a Samira, porque assim, quando eu abro e vejo quanta gente bacana está aqui disponibilizando conhecimento. Samira, você tem 22 anos de rádio. Sim. Olha, você entendeu? Não é que Nesta começou ontem, rádio. nesta rádio. Não se começou ontem. Isso é sério. Então, procure, pesquise, não sabe, liga para mim, me escreve no direct. Eu ficava toda segunda-feira respondendo as pessoas. Porque eu falei, se eu posso ajudar, por que não? A leitura tem uma importância também em todo esse processo nosso. Você falou, procura as obras do Bruce, né, Lipton? Mas quando eu leio até coisas simples que me tocam, uma mensagem do dia, um livro que seja... Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nem coragem de levantar da cama, quanto mais abrir um livro. Mas isso também tem um processo dentro da gente, né? Tem. O poder da presença é algo muito importante. E nessa vida doida, né, que a gente vive, principalmente com essa rapidez. Hoje de manhã eu estava ouvindo a inteligência artificial, né, desses novos aplicativos, e isso é real, a gente não tem como voltar atrás. Como é que fica a minha comunicação com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com os meus amigos? Estamos num piloto automático tão absurdo que a gente esquece de estar com a gente mesmo. Então, assim, exercícios como respirar, a gente não presta atenção na nossa respiração. Verdade. Quando a gente lê o livro, a gente já quer ver o último capítulo. O que vai acontecer? Então, o quanto mais eu uso essas ferramentas para estar comigo mesmo, e muitas vezes estar comigo mesmo é muito doloroso pela minha história de vida. Então, eu vou procurar lá fora, eu vou procurar aquilo que me distrai para eu não entrar em contato com as minhas dores. Mas a gente esquece que dentro de nós não tem só dor. Tem divindade, tem Deus,
tem tanta coisa linda, tem tanta força, que às vezes eu preciso de uma outra pessoa, ou de um livro, ou de estar escutando um programa da Samira. Que legal, né? isso. Para eu entender que, peraí, eu tenho esse poder de mudar o curso da minha história. Não é mudar o passado, é honrar o meu passado. Porque se não fosse esse passado, eu não seria quem eu sou hoje. E assim, vai doer, faz parte de estar vivo. Como eu lido com essa dor e tendo ferramentas para lidar com isso, é que eu passo. É que nem joguinho de videogame. Eu falo, gente, tem que passar a fase, senão você vai ficar repetindo a mesma fase. Então, não tem como não olhar para isso com muito carinho. Né? E esse movimento coletivo que está acontecendo entra nessa onda de auto-amor e às vezes coisas muito simples. Né? Tem um poder transformador tão grande. E não tem nada mais gostoso. Eu vibro assim absurdamente. Minhas células, elas tremem. Acho que elas ficam mais... carnaval na Bahia. De ver o quanto a gente, às vezes, com uma palavra, com um olhar, às vezes, entregar um olhinho essencial, falar, cheira. Vocês não viram agora na recepção os ocorridos? Era óleo essencial, assim, causando mesmo fortes emoções ali. Então, assim, por que não, né, a gente fazer isso? Então, você que está ouvindo, o que você gostaria de fazer, né? E assim, às vezes a gente fica nessa de, é impossível, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e acaba deixando de viver uma experiência sensacional, como foi isso aqui nesse projeto que eu fiz. Falar de um livro. E de viver, e de ajudar, e de multiplicar. Com certeza. Né? E tem uma ferramenta muito legal que eu quero agradecer também, Sim, a doutora Marina Moras, que já esteve aqui, que foi quem me indicou a Patrícia Vale. Tenho que falar também da Juliana Sé e da Roberta Lima. Para poder também agradecer o contato que nós temos com o HeartMath. Eu acho que esta também, aproveitando que foi feito esse contato hoje, veio por ali, é uma ferramenta extremamente interessante, né? Para quem até não está ainda conectado, ainda não achou o que dá liga, de repente pode dar uma liga boa através assim, do HeartMath. Todo mundo respira, né? É uma coisa que eu não preciso provar que a pessoa respira. Então, esse gancho é sensacional, porque como é que eu conheci a doutora Marina Moras? Eu fui para Nanaimo, no Canadá, porque tinha um congresso de ciência e espiritualidade, onde estava Bruce Lipton, estava toda essa galera, né? Ai, que inveja foi, agora. Foi Joe Dispenza, Lynn McTaggart, assim, tinha só gente, assim, demais. E eu fui convidada pelo Greg Braden para fazer a coerência cardíaca no palco. Eu levantei a mão antes dele, eu falei, ele vai pedir um voluntário. Eu levantei a mão e eles têm o HeartMath tem um aparelhinho que mede a nossa coerência cardíaca, os neurônios que tem no coração, neurônios no cérebro, e como é que está essa coerência daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, como é que meu corpo se alinha com todas essas informações. E aí, a minha coerência deu 100%. Eu falei, lógico, eu estou aqui num congresso de ciência e espiritualidade com o Greg Braden, eu estou super feliz. Ou seja, eu estava na minha verdade. Aí ele falou, vou tirar você dessa coerência toda. Você é boa em matemática? Aí despencou tudo. Eu falei, teste. Eu falei, só. Ele falou, através da respiração, você tem como alinhar isso. E o HeartMath Institute está fazendo um trabalho maravilhoso. HeartMath Brasil. Eu conheci a doutora Marina, não foi nem nesse evento. Eu acabei indo através do HeartMath para o México e eu conheci a Marina no México, numa conferência que teve do HeartMath. E a gente acabou se encontrando, né? O destino faz pessoas se encontrarem, a gente poder multiplicar isso, elevando a frequência, né? Não só do planeta, como a nossa também, porque somos responsáveis por tudo isso. E aí, aquela coisa de deu liga, né? Como é que a gente faz isso? E por que não ensinar as crianças que foram extremamente impactadas na pandemia, escola, a respirar através da yoga, através das técnicas do HeartMath, através de tanta coisa bacana que a gente pode... Porque essas crianças serão nós, né? E nós fomos crianças. Sim, adulto. De amanhã, crianças, adolescentes que ainda estão se desenvolvendo, sim, estão ainda percebendo o que gostam, o que não gostam. Exatamente. Aí você escreveu um livro, não é o primeiro, né? Na verdade, assim, infantil é o primeiro, tá? O que foi isso aqui? Eu, como mãe, eu senti uma necessidade muito grande. Minha filha sempre foi uma criança. Eu nunca acelerei esse processo nela. E ela foi uma criança que nasceu de uma mãe
meio doida, né? Porque ela falava assim, mãe, esses livros que você tem aí são livros normais, porque assim, esse aqui está dizendo As Pedras Falam, que é um livro sobre cristais. Então, ela teve a oportunidade de nascer no meio de uma família onde esses assuntos eram lidados, são assim, falados com muita naturalidade. Outras crianças não têm essa oportunidade. E a maior preocupação aí, como mãe que fui, e hoje psicoterapeuta, como essas crianças vão lidar com essas emoções reprimidas, com angústia, com tantas perdas que aconteceram de fato, ninguém está inventando isso. E todo mundo acha que criança não sente nada, né? Não, ele não está entendendo. Está entendendo sim. Essa comunicação... Tem uma dor ali. Tem uma dor. E muitas vezes essa dor vem antes dessa criança nascer. Vem do útero, porque toda a informação que essa mãe passa na gravidez, ela fica gravada já no DNA. Então, assim, é muito importante a gente entender como foi a gravidez dessa mãe. Eu trato também as pessoas com florais alquímicos do Joel Aleixo, que é energia pura. Então, a gente tem uma leitura de entender quais são os traumas transgeracionais, de entender qual é a história dessa criança, dessa pessoa, qual é o meio ambiente que ela nasceu. Lara, minha filha, nasceu numa família onde já tinha isso disponível, né? Esse cuidado, esse olhar de entender qual foi a trajetória dela, como foi a minha gravidez, como tudo isso aconteceu. A gente leva realmente isso tudo em conta. E eu, como mãe, senti uma necessidade de conversar com outras mães, de falar assim, gente, deixa sua filha ser criança. Não acelera esse processo, porque lá na frente eu vou estar cuidando desse adulto. E eu fui bailarina profissional do Teatro Municipal e da Royal de Londres. Quando minha filha começou a fazer balé, a professora falou assim, olha, aqui você é mãe, você não é a profissional de dança. E eu deixava ela no balé e ia pro meu carro, calor na Bahia, eu estacionava o carro embaixo de uma árvore. Até um dia que eu falei assim, eu fiquei olhando pro estacionamento, aquele calor, né, quando você vê aquela miragem, né, do calor ali no asfalto. E eu falei, aquilo é uma coruja nesse sol? Eu falei, o que é isso? E eu fui chegando perto e vi que ela mora dentro de um bueiro. E aquilo automaticamente me remeteu ao nosso inconsciente, né? Por isso que é Nájila a coruja. É a coruja, eu dei esse nome. E eu comecei a trazer a Lara para esse mundo e mostrar para ela, olha, tem uma coruja, o que é a coruja? É o símbolo da sabedoria, como é que a gente usa essa sabedoria interna? A coruja consegue enxergar aquilo que a gente não vê, se enxerga no escuro, o que é o escuro, e eu comecei a levar para ela informações desse nosso inconsciente. Você colocou arquétipos, então, nesse livro? É um início, é um início, e aí eu sei que virou essa história, Nájila Coruja, aonde eu conto a história real dessa coruja que mora num clube, né, lá na Bahia, e o intuito foi, primeiramente, ajudar as pessoas a aproximar pai de filho, ter esse momento de presença, cheira um óleo, vamos ler uma história juntos, vamos resgatar esse estar junto. Que muitas vezes, na pandemia, a gente viu o pessoal junto, mas não estavam juntos, porque estavam no celular. Amo tecnologia, adoro, mas a gente não pode esquecer desses momentos mágicos de olho no olho. E a leitura acaba fazendo isso, né? A partir de um livro como esse, você tira a criança do celular e você vai ler um livro com ela. Exatamente. E a história é real, né? No Instagram vai ter mais de 7.000 fotos que eu tiro dessa família. O mundo da Nájila. E, no final, eu trago o plano para você realizar seus sonhos. O intuito é trazer essa possibilidade para essa criança de entender a força dela. Que ela pode, desde de tenra idade, ela entender o que é o valor do dinheiro. Como é que ela materializa esse propósito de vida dela? Ah, mas criança não entende. Entende. Muito mais, ele está muito mais aberto a essas informações, porque ele não tem ainda tanto julgamento. Ele tem uma história, assim, de pai e mãe, que ele não tem como, mas ele está muito mais aberto, muito mais feliz em transitar nesse meio de... Quando eu explico, às vezes, as coisas para certas crianças, elas aceitam de uma forma tão natural. Elas estão muito mais, né, nesse mundo sutil do amor. Eles não julgam. Tem tanto vídeo, isso, né? disponível no YouTube que as crianças brincam umas com as outras. É isso. Porque é lúdico. É lúdico. E estamos no último minuto do programa. Já? Passa muito Passa rápido muito mesmo. rápido.
É uma coisa louca. E eu quero que você já deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. A mensagem é: revejam a criança que tem aí dentro, olhe para as grandes e infinitas possibilidades que vocês têm. Comprem esse livro, depois eu vou explicar. Me sigam no Instagram para eu poder... E o intuito maior disso aqui não é o livro em si, Samira, é a gente criar um pool de pessoas integradas que estejam disponíveis a ajudar o próximo. Eu vou trazer muita informação sobre profissionais que lidam com isso. Desde pessoas que eu vou pedir para você, me apresenta, quem é que trabalha, psicólogos, médicos, nutricionistas, para a gente fazer uma rede, né? Uma rede. Isso aqui é apenas uma semente para convocar as pessoas para a gente poder fazer o bem. É isso. Aqui. Nájila Coruja, que é do Viva Leve. Então o Instagram é @VivaLeve com 2 L's, porque meu nome é Patrícia Vale. E em breve está disponível, tem música, o Luiz Caldas musicou esse livro todo, assim, é bem legal. E vou ter um QR Code disponível, né? Aqui, vai ter o QR Code aqui atrás, vai estar pronto o site, então assim, vai ser muito, muito, muito legal, eu te agradeço. Então sigam o Viva Leve, Leve com 2 L's, isso. Viva Leve no Instagram, e tem também Mundo da Nájila, Nájila com GYLLA, tá? Que é a Nájila Coruja, já tô apaixonada por ela. Tem musiquinha, Samira, muito obrigada pela oportunidade, viu? Prazer, amei a nossa entrevista, esse bate-papo. Tem que ir pra Salvador agora. Vamos pra Salvador agora, fazer o Mundial e você de lá, em loco. Obrigada, viu? Sucesso. Beijo. Muito obrigada. Que Nájila Coruja traga muitas bênçãos na vida de todos nós. Coruja, símbolo da sabedoria. Um grande beijo, gente. Mundial e você ficar por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.